Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para vocês, fiel. Neste vídeo vamos falar sobre o mercado da bola do Timão. Facundo Bernal, como está esta negociação? Tenho novidades para trazer para vocês. Vamos falar também sobre Brian Rodrigues, as expectativas do Timão. Tem patrocinador master aí com a maior proposta na mesa do Corinthians e pode pintar como a patrocinadora do Timão também, tá, fiel? Vamos falar sobre Fausto Vera também e alguns outros assuntos aqui para tratar com vocês. Combinado? Então, eu peço humildemente aqui de todo o meu coração que você possa deixar o like nesse vídeo para ajudar a plataforma do YouTube a espalhar esse vídeo para mais corintianos, tá? E por favor, você que não é inscrito, já se inscreva no canal do Corintianeiro. Já passamos a marca de 30.300 inscritos, tá, fiel? Um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças à parceria que tenho com vocês, tá? E não deixa de comentar porque eu vou responder todos os comentários de vocês. Fiel, só um atento aqui aos ganhadores da camisa do Corinthians, tá? Depois do almoço agora eu já estou indo lá depositar a camisa para vocês para despachar aí nos correios e mando o comprovante para vocês na parte da tarde, combinado? Então, fiel, vamos falar de Timão, chega de enrolação porque pode estar pintando no Corinthians, tá, fiel? Novo patrocinador master, que é o Esporte da Sorte, tá, fiel? Detalhe importante, os valores estão sendo equiparados aí, quase os valores da VaideBet, tá? Tem uma pequena diferença que eles pagariam 310 milhões de reais até dezembro de 2026, tá, fiel? E adiantaria para o Corinthians na seguinte questão, porque o Corinthians já conseguiu um adiantamento da Liga Forte, que é a detentora dos direitos de transmissões de jogos do Corinthians de 2025 a 2029, tá, fiel? E o Timão está próximo também, podendo fechar com essa nova patrocinadora, e é lógico que vai pintar uma verba adiantada para o Corinthians e mais 10 milhões mensais aí que a patrocinadora ofereceu a pagar o Corinthians. Em vez de pagar anualmente os 120 milhões de reais, pagaria aí para o Corinthians mensalmente um valor de 10 milhões de reais. Essa é a proposta da empresa. Porém, tem mais empresas envolvidas no mercado querendo patrocinar o Corinthians, e nós sabemos aqui, fiel, que o Augusto Melo, ele é um presidente que ele preserva e valoriza muito a marca Corinthians, tá? Então, não é certeza do Timão fechar. Porém, hoje, no atual dia de hoje, fiel, é a melhor proposta que o Corinthians tem na mesa do Esporte da Sorte, e pode ser que o Corinthians feche esse patrocínio master. Já pensou? Porque o Corinthians já está no mercado brigando agressivamente, tá? Tentando contratar alguns jogadores. Não são jogadores de ponta que eu esperaria que o Corinthians fosse contratar. Já vou entrar nessa questão para vocês para não fugir do assunto. E se pinta uma nova verba adiantada para o Corinthians, como já pintou da Liga Forte, um pouco mais aí de 160 milhões, se pinta um outro adiantamento, o Corinthians poderia selecionar ainda mais os atletas para contratar, não só para sair dessa situação do brasileiro, mas também para disputar títulos aí na Copa do Brasil e na Sul-Americana, tá, fiel? Então, Corinthians pode ser que feche aí com o Esporte da Sorte, porque no atual momento, no dia de hoje, é a maior proposta que está na mesa. Só que o Corinthians, fiel, e isso é informação, não é opinião, as últimas informações que eu recebi, que o Corinthians não está com pressa para fechar com o patrocinador master. Antes sim. Mas por que, corintianeiro? Porque o Corinthians ainda não tinha fechado com a Liga Forte. Então ele não tinha nenhum dinheiro adiantado em mãos para ir no mercado contratar, tá, fiel? Então, a partir do momento que o Corinthians fechou com a Liga Forte e conseguiu esse adiantamento, essa verba financeira adiantada pela Liga Forte, o Corinthians aí se tranquilizou mais e está vendo com cautela o seu patrocinador master. E tem que ver mesmo, fiel, porque é um patrocinador que chega aí para trabalhar com o Corinthians 2025 inteiro, 2026 inteiro, que é até o dezembro de 2026. Então a gente tem que ver com calma, a gente tem que ver com carinho para quem vai patrocinar o Corinthians, para a gente não perder dinheiro no mercado, tá? Tantos patrocinadores apareceram na época da gestão, renovação e transparência, antes do Augusto Melo assumir,
E ele por várias vezes disse pro Duílio Monteiro Alves, não, calma que eu tenho um melhor, que foi no caso o Avaí de Bet, que deu todo esse problema aí que vocês conheceram. Então o Augusto Melo tem que saber trabalhar esse tempo a seu favor, porque estamos falando de um patrocínio master. Então cada verba a mais que ele consegue é benefício para o Corinthians, tá? Mas volto a repetir para vocês, fiel, é informação, não é opinião. Hoje a patrocinadora com o maior valor financeiro oferecido para o Corinthians é o Esporte da Sorte. Vamos aguardar aí o desfecho dessa minissérie, né, fiel? Porque tudo no Corinthians vira uma minissérie, vira uma novela, até aí nas contratações no mercado da bola. E outros times, 2, 3 dias de negociação já define. No Corinthians tudo é uma série. Olha só o Balotelli, até hoje está aí vendo se vai, se vem ou se não vem. Tudo no Corinthians vira aí uma grande novela, tá, fiel? Comentem o que vocês acharam desta proposta de 310 milhões de reais para o Corinthians para trabalhar, para ficar com o Timão até dezembro de 2026. Comentem porque eu quero saber sua opinião referente a este assunto, certo, fiel? Quero tratar um assunto com vocês aqui importante também, tá? É sobre o mercado da bola, tá, fiel? Corintianeiro, nos atualiza, por favor. Vou falar para vocês aqui sobre o Facundo Bernal, que é um jogador que surgiu como uma grande estrela do futebol do Uruguai, tá, fiel? Essa é a grande questão. Ah, corintianeiro, mas é bom, chega para resolver nossos problemas? Fiel, é um investimento. É um jogador de 20 anos que está jogando bem, que está num bom momento, diferente do Matheus Sanabria, que eu falei para vocês, que no meu ponto de vista não seria uma boa contratação você pagar 14 milhões de reais por 50% dos seus direitos federativos, sendo que o jogador não está no seu melhor momento, porque ele estava emprestado para o Córdoba da Argentina e lá não viveu uma grande fase, tá? Tanto é que o Córdoba nem tentou comprar o jogador. O Lanús não aceita emprestar, apenas vender. O Corinthians já tentou seu empréstimo. Após essa recusa do Lanús, o Corinthians se afastou, mas voltou a negociar a pedido do novo treinador do Corinthians, Ramon Dias, tá? Mas no caso do Matheus Sanabria é diferente, porque ele não está num bom momento. Já, fiel, o Facundo Bernal é um jogador que vive um bom momento hoje. É um jogador que está jogando bem, seleção do Uruguai, um jogador que viria aí para já chegar jogando no Corinthians, tá? Tanto é que o Corinthians tinha um Moscardo aí que era titular absoluto, estava jogando um bolão, até o senhor Duílio Monteiro Alves vender ele para o PSG a preço de banana e pior, dividido em 4 prestações para o time mais rico do mundo, que é o Paris Saint-Germain, um dos, né? Então, fiel, eu acho que para brigar com o PSG aí hoje em matéria financeira é só o Manchester City. Então, fiel, o Corinthians ele tem um hábito péssimo de negociar jogador e tem um hábito péssimo às vezes de contratar também, porque o Cifute, o Centro de Inteligência de Futebol do Timão, é um órgão que não ajuda, é um órgão que eu não vejo vantagem, porque quem aprova a contratação de Pedro Raul e de tantos outros atletas que passaram pelo Corinthians, só se outras pessoas, empresários ou alguns mandatários passam por cima do Cifute, a gente pode estar cometendo injustiça aqui, tá? Mas as informações é que o Cifute deveria barrar a maioria dos jogadores em que o Corinthians negocia. Afinal, fiel, foram 11 contratações e podemos contar no dedo aqui quantas contratações deram certo. Mas, corintianeiro, não há como prever isso, cara, porque a gente contrata o jogador chega, é uma aposta sempre. Não, fiel. Claro que o jogador chega, a gente não tem a certeza, até porque a gente não prevê o futuro, se o cara vai jogar bem ou vai jogar mal. Só que se você contratar um jogador que já está jogando bem, a probabilidade dele continuar jogando bem é maior. A probabilidade dele dar certo é maior do que você contratar um jogador que já está 2 anos jogando mal. A probabilidade dele não dar certo é maior. Pode ser que dê novos ares, novos times, novo jeito, novo treinador, só que a probabilidade é maior de você contratar um jogador que já está jogando bem, que já é titular, no caso do Facundo Bernal, tá, fiel? Só que tem um grande detalhe que eu tenho que trazer para vocês. O Corinthians, ele continua avançado com o jogador. Já respondendo a dúvida de vocês, que muitos deixaram no comentário, corintianeiro, o Fluminense está avançado, corintianeiro, o outro time está avançado. Não, fiel, não está avançado. O time que está mais avançado com o volante segue sendo o Corinthians, porém apareceu um novo vilão na história, que é o Botafogo
do bilionário John Textor, tá, fiel? Inclusive o Botafogo fez as duas principais contratações, aí as contratações mais caras do Campeonato Brasileiro, tá? Então, uma foi o Thiago Almada, coisa de 22 milhões, e o outro eu não lembro quem é. Então, fiel, é um time que está investindo pesado, um time que está de SAF nova e pode chegar com uma proposta que possa seduzir aí o empresário e o jogador Facundo Bernal. Ah, corintianeiro, mas é aquilo. Por isso que eu não cravo o atleta, fiel, tá? Depois que eu cravei o Lucas Veríssimo e o Lucas Veríssimo foi embora, muitos me cobraram aqui, tá? Porque ele já estava até treinando no Corinthians. Inclusive eu cravei o Lucas Veríssimo e o Mateuzinho. Antes deles chegaram, ficaram treinando e saiu. Graças a Deus o Mateuzinho voltou, mas ainda eu recebi muitas críticas pelo Lucas Veríssimo. Então, jogador é business, jogador é dinheiro. Ele só aceita, a gente só pode cravar quando realmente assina o contrato para não acontecer. Para vocês terem a gente trazer um exemplo aqui para vocês, o Dudu estava no aeroporto para viajar, para desembarcar no Corinthians, o Dudu do Palmeiras, e dentro do aeroporto ele fechou com o Palmeiras. Então, há situações como essas. Jogador hoje é grana. Quem ama o Corinthians, quem ama os outros clubes, são os torcedores. Quem ama o timão, fiel, somos nós, tá? Jogador, ele vai preservar sempre o dinheiro acima de tudo e ele é um profissional, não estou julgando para isso, tá? Só que Facundo Bernal segue nos planos do Corinthians. Esquecem essa teoria que está avançado com o Fluminense ou que está avançado com outro time. Mesmo com o Botafogo entrando na parada, o jogador segue avançado com o Sport Clube Corinthians Paulista. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião referente ao volante. Ah, corintianeiro, como eu disse para vocês, vai chegar e resolver nossos problemas? Eu nunca vi jogar, vou ser sincero para vocês. Não adianta eu vir aqui mentir, não adianta eu vir aqui e falar, cara, é um craque de bola. Se a gente digitar no YouTube, a gente vai ver os melhores momentos do jogador. A gente vai ver o que ele está se produzindo de melhor. Mas acompanhar o futebol dele, não dá para ver. As informações que eu tenho, que eu recebi de fontes que trabalham diretamente com o futebol, é que o jogador está jogando em alto nível em um bom momento. Ele está jogando bem, tá, fiel? Tá? É diferente aí, como eu trouxe a informação para vocês, do Matheus Sanabria. Mas pra gente cravar mesmo, eu mesmo, corintianeiro, nunca vi jogar. Quero só dar um exemplo para vocês também. O Fausto Vera estava jogando bem também no Argentino Júnior, titular, tinha despertado o interesse do futebol do Sul da América inteiro, tinha proposta do Boca, tinha proposta do River, tinha proposta de clubes mexicanos. Então, há sim a grande dúvida, né, fiel? Então, assim como o Fausto Vera estava jogando bem, também a gente tem um menino que era considerado um menino de ouro, a gente tem aí o Facundo Bernal, que já jogou pela seleção do Uruguai, tá, fiel? Nesse ano, é a principal, tá, fiel? Não é sub-20 não, porque ele tem 20 anos de idade, mas continua avançado com o Corinthians. Espero que feche, porque o Corinthians precisa de recursos humanos, precisa de peças para o Ramon Dias trabalhar, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto e qualquer informação nova que surgir do Facundo Bernal, eu vou trazer para vocês. Inclusive hoje à tarde tem mais vídeo do Corintianeiro a partir das 6 horas, 6h20 da tarde, tá, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Falar para vocês mais sobre o mercado da bola. O Corinthians estava negociando com o Brian Rodrigues, que pertence ao clube mexicano. Eu não me recordo o nome do clube agora, vocês podem falar nos comentários aí, eu vou agradecer demais, tá? O que acontece com o Brian Rodrigues, fiel? Na data de hoje chegou informações para mim que o clube mexicano recusou a proposta do Corinthians. Inclusive já teria sido a segunda proposta recusada, tá, fiel? Então o Corinthians já tentou a contratação do atacante 2 vezes e as 2 propostas foram recusadas. Esse sim é um atacante bom, esse sim o Corinthians investe certo. Brian Rodrigues, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns jogos do jogador, tá? É um jogador realmente bom, um jogador um pouco mais experiente, tem 26 anos de idade, diferente do Facundo Bernal, que tem 20, e do Matheus Sanabria também, que tem 20, tá? É um jogador aí com 6 aninhos a mais, mas tem mais experiência, é um jogador mais rodado, passou por diversos times, é um jogador fazedor de gols, um jogador de compromisso, um jogador de equipe, que seria muito bom se o Corinthians o contratasse, mas infelizmente, até este presente momento, foram recusadas 2 propostas pelo atleta. Mas, corintianeiro, então está descartado Corinthians e Brian Rodrigues.
Até a data deste momento, sim, tá, fiel? A não ser que o Corinthians resolva fazer uma terceira proposta, e isso eu vou descobrir só na parte da tarde para trazer essa informação para vocês, tá? Porque a informação, ela é fresquinha, ela é nova, o clube mexicano recusou, eu não sei se o Corinthians vai aí engatar em uma terceira proposta ou se vai desistir do jogador. Não sei os valores, sei que o clube pede uma quantia por 50% dos direitos federativos do Brian Rodrigues. O mesmo sistema do Matheus Sanabria, que o Lanús pediu aí 14 milhões de reais por 50%. Só que no caso do Brian Rodrigues, os valores são mais altos. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. Já no caso do Balotelli, do Balota, né, como vocês costumam dizer, a situação segue na mesma, tá? Se vocês quiserem acompanhar, é só acompanhar os últimos 2 vídeos. O cara já tem tudo acertado com o Corinthians, tempo de contrato, salário, tudo bonitinho, aguardando o Corinthians. O que me estranha muito é que o staff do Balotelli estava cobrando do Corinthians pressa. Me manda o contrato para mim assinar. Ou para o sim ou para o não, tá? E o Corinthians começou a ver outras opções no mercado, assim como o Vieto, que eu trouxe aqui para vocês, que são valores que chegariam perto do Balotelli, tá, fiel? O que deu uma afastada no Corinthians é o extracampo do jogador e o número de jogos que o atleta disputou o ano passado. A temporada toda ele jogou apenas 16 partidas. Imagina no Brasil, que são jogos em 3 dias, né? Diferente da Turquia, onde ele estava, você vai jogar lá 2 vezes na semana ou no máximo uma. Então, é diferente até o sistema e o Corinthians tem que pensar com carinho, porque não precisamos de um jogador midiático que vai gerar um marketing incrível, porque o Balotelli é um jogador midiático que vai gerar esse marketing incrível. Precisamos de jogadores que vai nos ajudar futebolisticamente no momento. Não estou falando que se ele vir, ele não vai fazer gols, fiel. Balotelli foi, na minha opinião, um dos melhores goleadores que eu vi jogar. Vamos colocar aí entre os 7, entre os 8 que eu já vi jogar, ou até entre os 10. Só que é um bom atacante, tá? Isso em sua época. Agora, neste atual momento, não sei como ele encaixaria no futebol brasileiro, principalmente com o time do Corinthians, que tem dificuldade na armação, tá? Por se tratar de um centroavante. Então, eu veria, na minha opinião, com bons olhos, uma contratação do Vieto, que é um jogador que joga pelas pontas, porque Mosquito já saiu, graças a Deus, mas Deus me livre assim, sem querer fritar o cara, mas o Romero, com todo respeito, nos ajudou em 2023. Hoje não está conseguindo produzir um bom futebol. Estou falando que tem que descartar o cara, mas tem que ser banco do Corinthians hoje. Precisamos de um ponta-direita forte, um ponta-direita bom, assim também como um ponta-esquerda, porque o Wesley está caindo de produção. Então estamos contratando volantes, estamos contratando zagueiros, até agora não ouvi falar de lateral esquerdo e não estou ouvindo falar de atacante fechado com o Corinthians, tá, fiel? Contratamos o Charles, que veio do Midtjylland, viajou da Dinamarca para o Brasil para realizar exames médicos, estamos atrás do Facundo Bernal, entre outros atletas, e nada de lateral e nada também de um atacante até o presente momento. Certo, fiel? O que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Quero agradecer demais a sua presença aqui. O meu muito obrigado mesmo. 6 horas da tarde tem mais vídeo do Corintianeiro. E vai Corinthians!